Olá, o meu nome é Liliana Oliveira e estou aqui com mais uma dica. Desta vez trata-se sobre os encargos que os proprietários têm na venda do seu imóvel. E está-se a perguntar, que é encargos? Eu vou ter despesas com a venda do meu imóvel? E a verdade é que sim, muitas vezes acontecem situações em que os proprietários não têm consciência que têm pequenos encargos. Sim, portanto fica até ao fim do vídeo e saiba tudo se esta é a sua situação. Então estamos aqui de novo. Muito bem-vindos novamente e vamos já começar o vídeo. Primeiro encargo que os proprietários têm que ter consciência que isso vai ser uma despesa que depois poderão ou não deduzir, é o que eu digo sempre, vocês têm que estar constantemente apoiados, acompanhados, porque tudo que sejam despesas depois poderão deduzir nas mais-valias. Então, primeira despesa, certificado energético. Nós não podemos vender uma casa nem promovê-la sem certificação energética. A partir de 2013 é obrigatório que todos os imóveis tenham certificado energético, sejam eles novos ou usados. Portanto, se está a pensar vender casa ou inclusive já tem a sua casa à venda sem certificação energética, retire-a imediatamente do mercado, porque sofre uma coima elevadíssima sem necessidade nenhuma. O que eu mais vejo são imóveis no mercado sem certificação energética e a maior parte das pessoas não tem consciência desta penalização e da agravante que isto é. Certidões. Sim, vão ter despesas com certidões. A certidão do registro predial é uma certidão que tem uma validade de 6 meses. É rara a pessoa que tem uma certidão válida em casa. Portanto, nós, consultores imobiliários, pedimos uma certidão atualizada em variedíssimas situações. Normalmente pedimos uma cópia simples no início do processo, para verificar então em que condições se encontra um imóvel. No entanto, quando chega a hora de assinarmos um contrato de promessa de compra e venda, nós pedimos de facto a certidão e a certidão tem um custo aproximado de 15 a 20 euros, dependendo do modo como a obtemos. À parte disso, nós podemos ainda ter que pedir certidões de nascimento ou casamento, depende do regime e do estado civil, ou em que a pessoa se encontra naquele momento, ou inclusive quando fez a aquisição do imóvel. Ainda há relativamente pouco tempo tive uma situação de um imóvel que tinha sido comprado enquanto proprietário, era solteiro, e neste momento ele já tinha casado 2 vezes e ia vender o imóvel após esses 2 casamentos. Nós tivemos que pedir no total 4 certidões e essas certidões continuam então com o mesmo valor, ou 15 ou 20 euros, depende se a pedirmos online ou presencialmente. À parte disso, temos ainda outra questão pertinente e que costuma dar imensos problemas quando as pessoas não são bem acompanhadas no processo de venda. Quando as casas são muito antigas e antigamente as medidas que eram dadas às finanças ou à conservatória eram quase medidas a passo, como eu costumo dizer, às vezes é necessário fazer uma retificação de áreas. Se nós vendemos um imóvel e cuja avaliação daquele imóvel é feita através de uma instituição bancária ou de uma empresa em parceria com determinada instituição bancária, os avaliadores vão verificar, fazer a análise de todos estes elementos e se não houver as áreas se não estiverem em conformidade com o real, pode dar problemas e pode precisamente ficar aqui a venda aquém apenas por uma questão burocrática. Portanto, mais uma vez ressalvo, extremamente importante estarem bem acompanhados e fazerem a análise previamente destas situações antes da escritura, porque depois o que é que acontece? Problemas no dia da escritura. E depois temos a última questão e muito pertinente, que é uma preocupação para a maior parte dos proprietários, as mais-valias. As mais-valias são tributadas a 28%, sim, mas têm algumas condicionantes. Não é tributado a totalidade do imóvel, muito menos a totalidade da mais-valia, portanto, são situações que se têm que analisar caso a caso e ainda mais também com a questão dos rendimentos do agregado familiar. Portanto, mais uma vez ressalvo, extremamente importante fazerem essa análise com algum expert ou alguém que seja entendido na matéria para poder fazer a sua análise específica em relação ao seu caso particular e dar-lhe todos os dados sem ter qualquer problema.